Meus queridos, a paz. Continuamos, na presença de Deus, que se une com o seu povo para o abençoar, consolar, fortalecer e exortar. O que é exortar? É chamar a atenção no bom sentido, para ganhar, para levantar, para empurrar, para dizer: vamos, meu povo, coragem. Amém? Você pode dar um sorriso, em nome de Jesus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu aos poucos estou entendendo essa verdade, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você reparou, quando você tem alegria, você tem força para viver, não é verdade? Quando você está triste, aquilo te rouba as energias. Então o Senhor vem nos exortar: não deixe que as coisas te roubem a alegria do Senhor, que está ancorada nas promessas dEle e não nas circunstâncias da nossa vida. Se formos depender da nossa alegria para as coisas que estão nos acontecendo, ou esperar que elas aconteçam para sermos alegres, nós estamos perdidos. Que elas podem acontecer ou não. E na maioria das vezes não acontecem como nós achamos que deveriam acontecer. Amém? Mas quando estamos conectados com o Senhor, nós percebemos a mão dEle agindo de uma forma diferente e misteriosa, porque Ele é soberano. Ele é soberano. E se tem um engano que nós temos, é de conseguir manipular a Deus e dar um jeitinho para Ele fazer as coisas que a gente quer do jeito que a gente quer. Embora podemos e devemos pedir como filhos amados que Ele nos dê todas as coisas boas que Ele quer nos dar. Enquanto a gente estava na oração, me vinha muito forte a palavra família. E vou pedir assim permissão para você fechar um pouquinho mais os seus olhos, porque eu creio que o Senhor falou alguma coisa nesse sentido. E que talvez a palavra família está sendo para você um espinho, uma fonte de dor. E que o Senhor quer curar essa dor, colocar o bálsamo dEle. Em primeiro lugar, dizendo para você: aceita a tua família como ela é hoje. E veja nela um caminho de salvação para a tua vida. Para de dar murro em ponta de faca, porque ela é instrumento da tua salvação. Ela é igreja. Ela é a igreja que o Senhor colocou. Seja luz nessa igreja. Ela não é perfeita, ela é toda desmantelada, ela parece toda desconjuntada. E a família do outro sempre parece melhor e mais perfeita. Mas o Senhor te deu esta família e ela será vencedora. Não importa o jeito que ela esteja. Não importa se cada um esteja de um lado, por um lado, separado. Eu não sei como você está. Eu sei que isso te afeta muito. Eu não sei se tem gente brigada, se tem gente que não se fala numa família. Eu sei que é uma coisa sagrada que o Senhor quer te curar. Por isso, Pai amado, em nome de Jesus, toca os corações feridos pelas separações, talvez de pessoas até que se foram, sem que você pudesse pedir perdão, sem que você pudesse se reconciliar. Talvez você ainda possa fazer isso. Recebe, Senhor, essa compreensão sobre o valor e a importância da família como lugar de missão, como lugar de graça, como lugar de bênção. Ó Senhor, muda o meu olhar. Eu que tenho tentado mudar o olhar dos outros. Eu que tenho tentado mudar os outros. Ó Senhor, me ajuda a amar as pessoas, mesmo quando nos parece que elas não merecem ser amadas. Ó Senhor, vem me ajudar a colocar minha família na minha oração pessoal. Vem me ajudar a orar por aquela pessoa da minha família, por um esposo, talvez um esposo até separado, uma esposa separada, ou já falecida. Eu não sei o que o Senhor está falando, mas eu sei que o Senhor está vendo a situação que você está vivendo.
que você até esqueceu, que você quer empurrar para debaixo do tapete. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor vem com a tua graça, a tua misericórdia, tocando os corações e dando alegria para estar numa família complicada. Porque a igreja é complicada. Mas o Senhor vai restaurando, até que um dia seremos uma grande família no céu. Ele vai estendendo a tua tenda, Ele vai alargando a tua tenda, e dando um sentido mais amplo de família, de ser irmão, de ser pai, de ser mãe, de outras pessoas talvez que não tenham pais e não tenham mães. Recebe, Senhor, glorificado seja o teu nome. Amém. Se fôssemos continuar, né? Eu acho que passávamos uma noite inteira só sobre isso aí, né? Mas que aí na sua vida, eu também na minha, a gente vai aos poucos mastigando e digerindo e saboreando essa realidade da qual ninguém escapa. Amém? O tema aí que me veio ao coração, que a gente estava conversando, eu espero ser bem sucinto, sempre falo isso, né? É sobre o caminho. O caminho. Por que o caminho? Porque nós temos que caminhar. Porque nós somos seres que caminham. Nós não somos seres estáticos, e quando paramos de caminhar, alguma coisa está errada conosco. Pode ser que durante um tempo a gente pare de caminhar. Talvez depois de muitas experiências dolorosas a gente comece a querer não caminhar mais para poder não correr riscos. É ou não é? Também acontece isso, né? Mas o Senhor é esse dínamo. O Espírito Santo é esse dínamo que empurra para frente, diz: vai meu filho, vai minha filha, eu ainda tenho outras coisas para você, eu ainda tenho mais para você. Ainda não encerrou o capítulo, mas certa vez Filipe perguntou a Jesus: como poderemos saber o caminho? Você já conhece, a maioria já conhece a resposta de Jesus maravilhosa, que está lá em João 14,16. Pega rapidinho. Até porque a grande pergunta do ser humano é: de onde vim? Para onde vou? Diz até a música: para onde irei? Então, se você vem de algum lugar e vai para outro, você está caminhando. E esse assunto é tão importante que os primeiros cristãos, eles tinham a catequese deles. E você sabe como é que se chamava a catequese dos primeiros cristãos? Não chamava catecismo da Igreja Católica, chamava o caminho. Eram algumas regrinhas bem simples e que chamava o caminho. E quem era cristão é aquele que está no caminho. E eu pergunto para você: você está no caminho? Sim ou não? Se sinta pouco convicto, né? Você está no caminho? Está caminhando? Estou, né? Só Deus sabe. Às vezes mais, às vezes menos, mas eu não quero ficar no meio do caminho. Muito menos eu quero voltar atrás do caminho. E outra coisa que eu também não quero é me desviar do caminho. Porque o caminho traz os seus perigos, as suas aventuras, os seus desafios e a sua recompensa. Porque se você sabe para onde você vai, pode estar difícil, mas você sabe que você vai chegar um dia. Amém? Então, João 14,16 diz o seguinte. Ih, será que eu errei? 14,6, ainda bem que tem um irmão. Eu botei 16 errado, hein? Olha aí. Foi Tomé que disse, não foi Filipe, estava com Filipe: Senhor, não sabemos para onde vais. Em versículo 5, 14:5. Tomé que disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? E Jesus diz essa frase maravilhosa, essa verdade maravilhosa: eu sou
o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Anda por mim, anda comigo, anda atrás de mim. Não foi o bom pastor ontem? E ao contrário de todos os gados, o pastor de ovelhas não anda atrás empurrando as ovelhas, ele anda na frente. É incrível. E as ovelhas reconhecem a voz do pastor, sabia disso? Eu não sabia. Você já viu aquele videozinho engraçado na internet, né? Um pastor chama as crianças para chamar as ovelhas, cada uma faz um barulho diferente, outra faz nada. Mas quando o pastor, dono daquelas ovelhas, ele fala, ele lança um grito dele, as ovelhas vêm porque reconhecem a voz do pastor. Quem é o teu pastor e qual o seu caminho? Você está no caminho do Senhor? Então eu aconselho, nós aconselhamos, e a mim mesmo, que eu retorne para o caminho do Senhor. Então Jesus disse, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. É ou não é? Você já sabe disso. Mas eu sou o caminho. E às vezes, não é o caso de vocês, lá na igreja de Xangai tem esse problema das pessoas seguirem vários outros caminhos, onde promete uma bênção, onde promete uma coisa, onde tem uma coisinha, eu vou lá. Mas Jesus Ele é somente e unicamente o caminho, a verdade e a vida. Eu não sei se eu fiquei impactado com uma história verdadeira, na verdade, recente, de um homem chamado Walter Cars. Ele é do Alabama. Há uns dias atrás, ele conseguiu o seu primeiro emprego. Ele estudava, ele queria pagar os estudos dele, ele estava determinado a cumprir essa meta. Acontece que o carro dele quebrou à noite. A noite anterior ele percebeu. E ele morava distante da cidade onde ele conseguiu o emprego e não havia ônibus para chegar a tempo. Sabe o que ele fez? Ele saiu a pé, à meia-noite, para chegar às 6 da manhã no novo trabalho dele. Você teria feito isso? Ou você teria ligado e dito, não deu, carro quebrou. Mas ele estava tão determinado e tinha tanta confiança de que ele ia conseguir. Eu não sei aonde ele conseguiu força, mas a gente sabe que Deus, quando olha os filhos de boa vontade, não só os católicos, não só os cristãos, eu acho que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, seja lá quem for. Quando ele olhou aquele homem com aquela determinação, ele resolveu abençoar aquele homem. E foi ele, meia-noite ele saiu, dando-nos o exemplo de que é caminhar. E ele caminhou 4 horas, mais de 22 quilômetros. E a polícia o encontrou na estrada, perguntou, ele contou. Os policiais se comoveram, levaram ele para tomar café e levaram ele até o local. Era uma empresa de mudanças e ele foi direto para casa onde ele deveria realizar a mudança. Chegou um pouco cedo, mais cedo, chegou às 6h30. E o homem perguntou o que ele estava fazendo lá, ele contou, né? Ele não esperava receber nada por isso, senão fazer o que ele tinha que fazer. O homem ficou tão impressionado que botou nas redes sociais. E em pouco tempo ele tinha mais ou menos $8.000 para consertar o carro dele. Suficientemente nos Estados Unidos para comprar um belo carro novo. Mas o dono da empresa, sabendo da divulgação, não ficou satisfeito e deu o seu próprio carro para ele. Então esse foi o resultado. Fez bem, né? Quando nós caminhamos, e Jesus é o caminho, mas só eu e você podemos caminhar, você certamente será ricamente abençoado e recompensado por ter caminhado. Mas para caminhar do jeito que esse homem caminhou, é necessário, querido, esforço.
E parece que nós, a começar por mim, hoje estamos esquecendo um pouco esse item na nossa igreja. Fazer esforço. Fazer esforço para ir num encontro um pouco mais longe, para ir numa vigília um pouco mais tarde, para ir numa missa um pouco mais cedo, quer faça chuva, quer faça sol, nós estamos muito... Não, vocês não. Eu. Entregando os pontos com muita facilidade. Amém? Aí veio a exortação. Tá bom? Ou seja, Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, o caminho é estreito. E ele diz: esforçai-vos. Dá para você virar para alguém que está do seu lado e diz: esforçai-vos, querido. Desculpa, vou dizer assim: esforçai-vos um pouco mais. Um pouco mais, querido. Para o teu próprio benefício. Porque Deus sabe recompensar os seus esforços. O esforço é dele, a graça é do Pai. Ele se esforçou e não esperava, mas ele ganhou muito mais do que o carro que ele deixou para trás. Analisa bem, e eu vou analisar também a minha caminhada com Cristo. Ela tem sido como a caminhada desse homem que caminhou 6 horas, 4 horas e tanto, determinado a sair meia-noite da sua casa. Eu sei que a resposta é sim. Vocês estão nesse patamar. Aleluia, glória a Deus. Que bom. Que bom. O fato é que nós, como recebemos muitas graças do nosso Pai, podemos acabar por nos tornar filhos mimados. É ou não é? Infantilizados na fé. Sempre esperando que as graças cheguem de maneira muito fácil. Um dia de oração, onde naquele dia que eu puder, etc. Eu preciso lutar um pouco mais. Eu preciso ser mais combatente. E eu vou dizer, tem certos fatos que estão acontecendo nos nossos tempos que são fatos proféticos. Eles estão nos nossos noticiários, mas quando você está com a antena ligada, você vê Deus está falando através desses acontecimentos. Deus fala através da palavra, já falou tudo que tinha que falar, mas as pessoas começam a aparecer fatos que você diz: isso é profético, isso quer dizer algo para mim. É ou não é? Quando você está aberto, Deus vai falando com você. É desse jeito que eu quero que você seja, meu filho. Que você não desanime, que você seja determinado, que você prossiga decididamente, como diz São Paulo, não importa que grau chegamos, importa é prosseguir decididamente até o objetivo final, que é o céu. Esse caminho vai nos levar para onde? O céu. Mas nós também podemos pegar um caminho errado. Podemos ou não podemos? Podemos nos enganar. Podemos. Podemos relaxar e às vezes escolher um caminho um pouco mais fácil. Esses dias, esses meses aí atrás, alguns jovens conduzidos por um treinador um pouco imprudente, não cabe na cabeça de ninguém julgar e condenar aqueles jovens na Tailândia, muito menos o seu treinador. Mas o fato é que eles foram em busca de aventura, de um passeio legal. Mas eles não sabiam onde eles estavam se metendo. Eles não sabiam o caminho. Eles queriam apenas se divertir, se aventurar e ter um dia legal. Parece a nossa humanidade, não parece? Querendo ser feliz, querendo se divertir e entrando por um caminho que depois se tornou uma prisão. E se tornou uma prisão de tal maneira que houve necessidade de um resgate. Mais uma vez é um fato profético. É assim. Essa é a história da humanidade. A história daquele time de futebol. Em que as águas se encheram e houve necessidade de um resgate. E para completar, houve a morte de um homem. Foi ou não foi? Como isso grita aos nossos olhos, aos nossos ouvidos? Morreu um homem. E eles foram resgatados.
Essa é a história da nossa salvação. Fomos por um caminho errado, querendo ser feliz. Claro que quem resgatou aqueles jovens não deu bronca neles, porque eles já tinham sofrido bastante. Assim como Deus não foi botar dedo no nosso nariz e dizer, está vendo o que você fez? Está vendo onde você se meteu? Ele veio simplesmente e resgatou, porque a gente não sabia o que estava fazendo com as nossas vidas. A gente queria apenas um pouco de aventura e sermos felizes. E nos perdemos. E nos perdemos no caminho. E Jesus foi nos resgatar. E Ele morreu numa cruz. Mas Ele, ao contrário, ou não desse homem, Ele ressuscitou dos mortos. Amém? E nos conquistou para nos mostrar um novo caminho. E disse, agora caminha por ele, porque te resta um tempo na terra para tomar posse do reino definitivo que é o céu. Amém? Há pessoas que não querem ser resgatadas. Há 2 dias atrás, nós ouvimos o trágico acidente de uma náufraga que foi resgatada por uma ONG espanhola, saindo da Líbia, não foi isso? Sendo que a outra mulher morreu e a criança morreu. Eu fico espantado como a mídia não é equilibrada nas suas análises. A culpa era do governo da Itália, a culpa era do governo da Líbia. Porém, há um detalhe. O navio de resgate passou pelas moças e elas não aceitaram ser resgatadas. Esse fato é real. Aqui é claro que a gente não está falando de política. Está falando de que muitas vezes o resgate aparece e a gente simplesmente não quer ser resgatado por causa dos nossos sonhos, das nossas obsessões. Não é verdade? Porque queremos que a coisa seja daquele jeito e o Senhor quer entrar na nossa vida, mudar nossos planejamentos. E às vezes a gente não deixa porque a gente quer ir naquele caminho, e quer que o Senhor ajeite as coisas para aquele caminho. É ou não é? Mas não é assim que funciona. Então, tem uma passagem, Isaías 55, que eu peguei uma outra tradução que não é a que está na nossa Bíblia Ave Maria, mas ela diz o seguinte: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. E se converta ao Senhor, e mude os seus caminhos, que se compadecerá dele, o Senhor. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Muitas vezes os meus caminhos não são os caminhos do Senhor. E o Senhor está dizendo, volta meu filho, volta Dudu, volta Sérgio, volta para os meus caminhos. Às vezes, finalmente, a gente para no meio do caminho. A gente até está no caminho certo, mas simplesmente a gente sofreu tanto, ou alguma decepção, que a gente senta e chora. E não quer mais prosseguir. Isso não é um privilégio apenas da gente. Vocês conhecem Elias? O grande Elias? Homem do Antigo Testamento, dificilmente um homem com mais poder do Espírito Santo do que Elias. Tinha acabado de realizar um grande feito, 360 sacerdotes de Baal, um desafio em que ele ora e o fogo desce do céu e consome o holocausto, e ele vence um desafio com 360 e tantos sacerdotes de Baal. Mas depois, a rainha Jezabel promete matá-lo. E aquele fato deixa ele tão deprimido. Um homem de Deus estava deprimido, tão para baixo, tão medroso, que ele foi para o deserto e disse: eu quero morrer. Eu não quero mais viver.
porque ele tinha acabado de ver Deus fazer tanta coisa. Como é que aquilo estava acontecendo com ele? Assim você se pergunta muitas vezes: por que isso está acontecendo comigo? Eu faço tudo tão certinho, eu sou tão correto, por que isso está acontecendo? A gente acha que porque está na igreja, porque confia no Senhor, nada pode acontecer. Isso não é verdade. Mas Ele promete que vai te conduzir até o final. E ali fica Elias. De repente o Senhor fiel aparece com um anjo e dá para ele o quê? Pão. Olha que interessante, o pão. Hoje nós sabemos que pão é esse. Ele come, bebe e volta a dormir. Não foi suficiente. Estava deprimido, estava mal mesmo o homem. Não queria se levantar. E o anjo insistiu, deu o pão de novo para ele e diz: come e bebe, porque tens um longo caminho a percorrer. Amém? Se Elias não tivesse se levantado naquele momento, ele estaria até hoje lá. Mas ele tomou uma atitude. Ele se levantou, comeu e caminhou 40 noites e 40 dias e teve um maravilhoso encontro com Deus. Amém? Eu acho que já foi suficiente para a gente entender que o Senhor quer que a gente caminhe. E não só caminhar por caminhar, mas caminhar em santidade. Caminhar perdoando os que nos ofenderam. Caminhar quando nos injuriam. E outra pergunta: como estamos caminhando? Quais são as nossas reações quando as pessoas falam mal da gente, quando somos injustiçados? Como estamos reagindo? Como as pessoas que não creem? Como os pagãos? É muito interessante a gente observar como eu estou reagindo. Como está a minha vida com o Senhor? Como eu estou agindo e reagindo nessa caminhada? Amém? O Ricardo já avisou, então. Hoje, por incrível que pareça, está fazendo 90 anos do tal do poema do Carlos Drummond de Andrade. Tão polêmico poema. No caminho há uma pedra no caminho, no caminho há uma pedra no caminho, no caminho há uma pedra. Conhece isso? Eu nem sei de cor. No caminho há uma pedra no caminho. Que a pedra no caminho seja Jesus Cristo, a pedra angular. Que a pedra no seu caminho, no meu caminho, seja a pedra de Pedro, a igreja firme. E que a pedra seja arrancada do seu coração no poder do Espírito Santo. Se mais não puder, chuta essa pedra longe e vamos caminhar no Senhor. Amém? Vamos caminhar.